essa finalidade, tá? A universidade adotou o SEI exatamente para poder gerar essas documentações, né? E atender essas condições. O que acontece? Nós temos alguns sistemas que já geram declarações que podem ser validadas, como o SIGA-RH, o CIPAC, né? Então, aquelas declarações geradas por esses sistemas, né, que têm possibilidade de ser validadas, elas têm validade, tá? Então, é o primeiro ponto. Ah, mas eu queria que imprimisse para eu levar impresso. Nós não somos obrigados a fazer isso. Por quê? Porque estes documentos gerados pelos nossos sistemas, que têm a possibilidade de validação, ou por meio de QR Code, ou por meio de código de rastreio, nós não somos obrigados a dar validação, porque eles podem ser validados automaticamente. Boa tarde, professora Lucinete. Pois não? Boa tarde, Valber. O que surge uma dúvida, porque você citou aqui uma portaria interministerial de 2014, né? Uhum. Nós estamos em 2023, né? Então, me parece que esse tempo todo, só em 2022 que surge essa demanda aqui na UFMA. Eu acho, de certa forma, procedente uma preocupação quando se trata de um documento que vai sair da UFMA, externo, né? Que tem essa numeração, que tem esse registro. Acho até, em princípio, antes, eu nem achava que a declaração em si, que ela tem pouco valor, porque o que vale mesmo, por exemplo, da conclusão de curso é certidão institucional, não é a declaração que alguém possa dar, um coordenador, né? Mas até admito que uma declaração, porque vai para fora, que tenha que ser produzida e dentro de um sistema de formação que tenha o controle da UF. Mas o que nos incomoda um pouco, pelo menos, né, alguns grupos que a gente coloca. Primeiro, esse sistema de informação surge no momento de mais afastamento de pessoas da universidade, porque, por exemplo, se a gente vai na universidade e tenta dialogar pessoalmente, a gente não consegue, para entender. Se a gente tenta telefonar, os telefones não funcionam ou ninguém atende, às vezes, para dar qualquer orientação, né? Então, até um memo, que a gente quer, às vezes, é um contato com o setor, uma explicação, uma coisa, a gente tem que botar neste SEI. E isso, das experiências que eu tenho, né? Não tenho muito domínio da informática, mas é tanta informação que pede para a gente redigir um documento que a gente perde muito tempo. E, por exemplo, tem determinados setores que não tem tempo para ficar no sistema. Ora ele está dando aula, ora ele está orientando, ora ele está fazendo 2, 3 atividades ao mesmo tempo. E isso está trazendo problemas também para determinadas atividades. Por exemplo, uma ata de uma reunião, né? Só um exemplo que eu coloquei. É um documento mais interno de registro de memória para, diante de algum problema, a gente apresentar, ter essa memória, não esquecer e tal. E eu não vejo muito sentido, não entendo como é que a gente, cada reunião, botar uma ata lá no sistema, e depois isso me parece o quê? Que fica tudo fragmentado. Isto é meio complicado para quem está na docência, na administração, na pesquisa, muitos também na extensão. Então, o que está incomodando é que está ficando difícil. E é uma situação que a UFMA implantou, e a gente vê que diferentes universidades não implantaram, por exemplo, quando universidades bem próximas aqui, federais também, como o Piauí, sujeitas à mesma legislação, né? E assusta um pouco quando você coloca essas grandes responsabilidades, porque essas responsabilidades não são coisas simples, porque alguém não colocou o memo, porque alguém não colocou
um ofício de convite para uma secretaria de educação, por exemplo. Aqui tudo por meio desse sistema. E isso atrapalha o próprio serviço da universidade. Isso incomoda, muitas pessoas têm dificuldade de acessar, né, esse SEI, né, e a perda de tempo. A gente repete, às vezes, nele a mesma informação, por exemplo, para quem eu vou mandar o documento. Eu acho que eu coloco lá umas 2 ou 3 vezes repetindo a coisa. São passos adicionais que ocupam mais tempo, né, da pessoa que está fazendo. Isso está prejudicando o trabalho. Eu até entendo essa preocupação do gestor querer ter o controle de tudo, de coisa, mas está dificultando a realização do trabalho. É isso que às vezes incomoda e provoca alguns questionamentos. Ainda mais quando a gente compara a atuação de outras instituições das mesma situação federal, também sujeita à mesma legislação, e que não tem isso, né? Então, a gente queria entender, porque se alguma coisa não pode ser dispensado disso, de botar neste SEI, que para mim foi o pior sistema que foi inventado. Professora, isso não iniciou em 2022, tá? Essa obrigação ela é desde 2014 e a gente já tinha essa orientação dos órgãos de controle para ser feito, tá? Em 2019, quando nós assumimos, nós fizemos o levantamento de todas as obrigações que foram demandadas pelos órgãos de controle e fomos implementando as soluções. Com vista à implementação da solução, tá? Em 2021, nós conseguimos aderir ao SEI em julho de 2021, tá? Nós viemos, né, treinando, capacitando, instruindo, né, a forma de tratar desses documentos, né, a forma de alimentar esses documentos, né, e a necessidade, né, de ajustes, certo? E agora, né, nesse ano de 2023, a gente fez algumas auditorias no final do ano passado, em função, inclusive, de recomendações da CGU, tá? E identificamos que está tendo divergências, tanto nós quanto a CGU. E nós começamos a trabalhar para mitigar ou reduzir essas divergências. É por isso que hoje nós estamos aqui conversando, tá? Entendo o que a senhora está colocando, mas eu vejo o sistema, tá, professora, como um elemento de concentração e não de fragmentação. Um ponto importante é que a ata ela é um registro público e ela tem por valor prova, tá? Se ela é um ato de caráter público e tem por valor, né, ou tem por função prova, né, ser prova, ela tem que ter, sim, os requisitos legais estabelecidos para se caracterizar como documento hábil, tá? Por isso que a gente coloca, né, que deva ter o registro no sistema, certo? Então, a gente vem colocando isso, tá, como uma forma. A senhora colocou que a declaração é um ato menor, tá? A declaração é um ato de manifestação de um agente público frente a uma informação que ele detém. Então, se o agente público, né, informar inadequadamente ou se usar da sua função, né, para prestar informação falsa, inedônea ou diversa àquela que está em seus registros, ele deve ser responsabilizado. Então, tudo isso acaba sendo necessidade, sim, de registro, né? Eu, particularmente, não vejo com maiores dificuldades, né? O sistema, o SEI, ele me permite fazer modelos, ele me permite replicar, ele me permite encaminhar o mesmo documento a vários setores, né, de uma forma muito ágil. Então, assim, né, entendo que possa existir dificuldades, né, mas ele está delimitado, ele está constituído dentro de um conjunto legal, né, de segurança jurídica para a administração e para o servidor, tá? Não sei se esclareci, tá, professora?
até a Josiane perguntou há pouco, né, como é que poderia ser feito, né, com relação às atas. Você pode fazer um processo por ano, né? E aí você coloca todas as atas dentro do mesmo processo, ou um processo a cada 2 anos, né? Se você tiver poucos documentos, né? Então, isso aí pode ser gerenciado por cada unidade sem maiores problemas, né? Então, isso aí tem alternativas, né, que vão pelas alternativas de gestão, né, e da melhor escolha. Certo? Então, vamos dando continuidade aqui, tá? Com relação às atas de colegiado, tá, pessoal, que vocês estão colocando aí, tá? A gente pode pedir a constituição, tá, dos colegiados no SEI. E aí os professores vinculados àquele colegiado, eles têm acesso a uma unidade. Eu vou já mostrar isso para vocês, tá? Que vai facilitar essa situação, seu Jorge, tá bom? Vamos aqui, então, voltar aqui, tá? Eu vou usar o seguinte, o SEI, tá? Eu vou mostrar como é que a gente formaliza um processo no SEI, como é que a gente formaliza alguns documentos, como é que eu encaminho por e-mail para alguém externo a esse SEI para isso poder ter, e vou mostrar, né, a possibilidade dos blocos e de algumas assinaturas, tá? Aqui, inclusive, tá, meus queridos colegas, o aluno, ele pode fazer um cadastro como externo e assinar documentos no SEI. Tá? Então, eu posso pedir a assinatura de um aluno em um documento do SEI. Então, é importante a gente observar que é possível, né, a gente ter essas ferramentas. A gente, quando iniciou o SEI, eu vou mostrar, professora Silvana, como é que a gente pode fazer, tá? A gente, quando disponibilizou o SEI, a gente criou uma plataforma de treinamento que ela está disponível, tá? Ela é o mesmo sistema SEI, só que ela é um sistema para treinamento, onde você pode acessar e fazer testes, tá? Você pode criar um processo, você pode criar um documento para você se familiarizar com o sistema. O endereço eletrônico desse sistema, tá, pessoal? É https://treinamento.sei.ufma.br, tá? Então, eu vou acessar esse ambiente de treinamento, tá? Para que vocês possam ver. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento e vou compartilhar ele novamente, tá? Só para a gente poder visualizar o processo, tá? Vou compartilhar aqui a tela que eu vou acessar o ambiente de treinamento, tá? O endereço é treinamento.sei.ufma.br, tá? Ele vai... Eu vou até... eu estava acessando aqui para fazer os testes. Eu vou sair para vocês verem. Treinamento.sei.ufma. Ele vai acessar, tá, pessoal? Aparentemente é o mesmo SEI, tá? Só que ele é um ambiente de treinamento. Você pode ver a parte superior aqui, onde está treinamento.sei, tá? A senha de acesso é a sua mesma senha do SIGA, tá? Dos SIGs. Esse aqui é o meu ambiente de treinamento, tá? A mesma coisa que eu vejo no SEI, que a gente chama SEI padrão ou SEI produção, eu vejo no ambiente de treinamento. Ponto 1. O professor Valber, ele tem várias vinculações. Então, eu estou em comissões, eu estou no meu departamento, eu estou no meu programa de pós-graduação. Então, se eu vier na parte superior, tá? Bem aqui em cima, tá? Eu tenho todas as vinculações que o professor Valber tem. O professor Valber tem um vínculo com a coordenação do curso de administração EAD. O professor Valber tem da comissão de governança, comitê de governança, da PPGT, do meu programa de pós-graduação.
do meu departamento e os conselhos que eu faço parte. O que pode acontecer, tá, colegas? Por exemplo, eu sou do curso de administração. O curso de administração tem um colegiado. Eu posso solicitar a criação de uma unidade no SEI para o colegiado do curso de administração. E naquele espaço estarão apenas os docentes, né, ou os membros que fazem parte daquele colegiado. É o caso, por exemplo, do Profinit, que é o meu programa de pós-graduação, né? O programa que eu faço parte, meu é forma de dizer, né? Aqui estão vinculados a esse programa todos os docentes, independente da unidade que ele esteja lotado. Então, nós, docentes do Profinit, conseguimos assinar, visualizar tudo aqui. Outros docentes do meu departamento conseguem ver esses processos que estão aqui? Não, tá? Então, é possível ser feito esse procedimento, tá? Que é exatamente você ter esses grupos para você poder ter múltiplos grupos de acesso, né? Para sistematizar essas assinaturas ou esses acessos ao processo. Ok até aqui, pessoal? Podem ser incluídos, tá? A gente, inclusive, ano passado, fez a solicitação que vocês informassem os professores que estavam vinculados a esse programa. E a gente fez a vinculação. Se existir a inclusão ou exclusão de algum docente, né? Algum membro, basta vocês encaminharem um ofício APPGT, né? Que a gente faz o encaminhamento para a adequação dos membros vinculados a esses programas, ok? Pois não, Ana? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Era justamente sobre isso que o senhor acabou de falar, como é que a gente solicitaria o cadastro dos professores da graduação que são vinculados aos nossos programas de pós-graduação. É só você encaminhar para a gente o ofício com o nome do professor e a matrícula dele, tá? E no caso dos professores que já são aposentados e que são vinculados voluntariamente, que já tem o cadastro lá no CIB, em tudo. Mas como é que acessa essa vinculação no SEI? É como externo? Eles vão ter que fazer um cadastro como externo, mas apresenta isso por ofício, que eu faço uma análise com a STI, se tem uma outra alternativa, mas a priori eles entrariam como externo, tá, Ana Marília? Tudo bem, professor, obrigada. E eles vão poder assinar, vão poder fazer tudo, tá? É só eles terem o cadastro externo. Obrigada. Alguma outra pergunta, pessoal? Fiz uma pergunta no chat, posso repetir aqui. Não, professor Anselmo, é porque o pessoal fala muito e eu não consigo, o raciocínio não acompanha. Mas pode falar. Como eu posso verificar quais os docentes que estão vinculados à unidade de pós-graduação? Por exemplo, né? Certo. Eu vou anotar esse questionamento, professor, tá? E vou... Qualquer coisa eu lhe passo, tá certo? Ok, obrigado. Professor Valber, Pois não? quando eu clico num processo, que eu vou naquela opção de atribuir, aí para mim aparecem todas as pessoas que estão dentro da minha unidade, para as quais eu posso atribuir. Aí eu consigo ver todos os professores. Se eu fizer assim, né, professor? Eu acessei aqui um processo, ou eu cliquei aqui no processo e vou em atribuir processo, ó. Quando eu clico aqui, eu consigo ver as pessoas que estão vinculadas, verdade? Tá? Então, isso aqui são todos os docentes que estão vinculados ao DECA, tá, professor? Não aparece ninguém. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu ver aqui por que ele não está... Clica na setinha. Não, ele não está compartilhando. Eu vou recompartilhar aqui na minha... Valber, e como é que a gente faz para cadastrar um docente que, tipo assim, é de outra instituição, tipo é da Federal do Ceará, por exemplo? Ele faz parte do programa da pós, aí... Pois é, hoje ele entra como externo, professora. Como externo. Eu estou verificando, tá, com a STI, se nesses casos da pós-graduação, a gente vai conseguir fazer um vínculo, porque ele não tem matrícula junto à UFMA. Ele não tem Então, matrícula. eu vou ver com o STI se a gente teria uma alternativa de fazer uma vinculação.
mas hoje ele acessa como externo, Como tá? externo, tá bom. Evalber, só um encaminhamento, por favor. Pois não, professor? Tem várias sugestões no chat para que as perguntas fiquem para o final. Porque se cada um vai perguntar, são uns 300 e pouco, aí não tem como. Faz a exposição, depois a gente faz as perguntas. Ok, professor. Fica melhor, tá bom? Aqui eu estou compartilhando, tá, pessoal? Eu cliquei aqui num processo, tá, professor? Aí eu venho aqui, atribuir processo. Vai aparecer aqui a lista de todos os professores que estão no DECA, tá? Vocês conseguem ver agora? Ok. Sim. Tá? Aí, nesse caso, você conseguiria ver os professores que estão vinculados. Então, se eu vier aqui, ó, eu mudar para o Profinit, tá? Eu vier num processo, atribuir processo, eu vou conseguir ver os professores que estão vinculados ao Profinit, tá? Ok? Ok, obrigado. Tá? Vamos então agora, tá, pessoal? Eu vou novamente ver aqui se ele aceita o compartilhamento sem eu compartilhar ali a tela para eu poder ver vocês aqui. Eu estou dentro do ambiente do SEI, tá? O que acontece? O primeiro ponto que é importante é o cadastramento do processo, tá? Para eu abrir um processo, eu venho bem aqui do lado esquerdo, às vezes esse menu some, tá? Ele fica assim. É só eu vir bem aqui em menu, ele aparece aqui essa barra lateral. Eu quero abrir um processo, iniciar processo. Por que isso é importante hoje? Porque hoje, o docente que quiser, né, abrir um procedimento, fazer um pedido, ele tem por obrigação abrir o processo, tá? Antigamente a gente levava uma documentação lá na DEPA e a DEPA abria esse processo. Hoje, o docente ele abre o processo sobre essas condições, certo? Então eu vou abrir um processo, iniciar processo. Eu estou, por exemplo, fazendo um pedido de material. Eu tenho aqui uma lista de tipos de processo. Tá? Licitação, material, normas, alienação. Então, eu posso ver qual é o tipo de processo que melhor me atende. Então, o professor Valber, né, dá uma disciplina de administração financeira e está querendo contratar um serviço de manutenção de um software. Então, eu vou aqui na especificação. Atualização de software acadêmico. Tá? Ele já está com requisição aqui de contratação de serviço, tá, pessoal? O interessado, ele é um ponto importante, tá? O interessado, nós temos que entender se o interesse é da minha unidade ou é meu. Contratar um software, por mais que a disciplina seja minha, o interesse não é meu, é da unidade, tá? Quando é que o interesse é meu? Quando o ato decisório é de caráter personalístico. Então, eu estou pedindo recontagem de ponto de uma progressão, eu estou pedindo de ressarcimento de um valor, eu estou pedindo, né, algo que é inerente à minha pessoa. Então, o interessado sou eu. Sempre que o ato que eu estiver realizando, mesmo que na condição de docente, ele seja de interesse da instituição, o interessado é a minha unidade. Né? No meu caso aqui, é o Profinit. Né? Eu estou colocando aqui como Profinit, tá, pessoal? Eu posso ter mais de uma unidade interessada? Posso. Eu posso botar aqui o DECA também como interessado. Né? Certo? Então, eu posso ter mais de um ente interessado. Por exemplo, um aluno que está pedindo uma atividade domiciliar.
ele vai colocar o nome dele, porque aquela ação é de interesse personalística dele, né? Você está pedindo, né, o ressarcimento de um valor que foi descontado equivocadamente da sua folha. Nesse caso, tem o seu nome, porque é personalístico seu. Existem elementos que são institucionais, mas podem ter por interessado um servidor. Exemplo, o meu grupo de pesquisa, tá? Embora o DECA tenha interesse no grupo, o coordenador do grupo sou eu. Então, existe um interesse personalístico sobre a aprovação daquele grupo, tá? Um projeto de extensão, tá? Que eu coordeno. Então, pode existir essa possibilidade, né, de haver um interesse também, né, de uma pessoa dentro desse interessado. Ok até aqui, pessoal? Dá para entender essa ideia? Valber, Leonardo, normalmente pode-se colocar o gestor da unidade também como interessado para ele ficar acompanhando, né? Uma sugestão, além do próprio unidade ser o responsável, eu colocar o gestor da unidade, né? Tem uma recomendação, tá, Léo? Que não se faça isso, porque se o gestor alterar, né, você tem um problema de vinculação de origem, tá? Então, existe uma recomendação que atos institucionais não se coloque o gestor, tá? É possível, né? Mas existe essa recomendação, né, pelos órgãos de controle. Ok. Tá? Porque aí acaba te vinculando, né? Se você deixar de ser, você vai continuar recebendo ou sendo responsável por aquele processo. Tudo bem. De forma geral, os nossos processos são públicos, tá, pessoal? Mas existe a possibilidade que eles sejam restritos, mas quando eu escolho ele como restrito, eu tenho que dizer o porquê que ele é restrito, tá? Porque ele é uma atividade empresarial, é de direito autoral, é um documento preparatório, ele tem informações pessoais. Então, tá, isso aqui pode acontecer. Por exemplo, documentos de caráter personalístico contábil, né, que eu estou discutindo um valor a receber. Então, ele de origem, ele pode ser restrito, porque ele pode ter dados sigilosos meus, né, como conta bancária, endereço. Então, é possível ser feito isso. E os sigilosos, tá, pessoal? Apenas a administração superior pode fazer, tá? Ele tem uma limitação legal do que pode ser sigiloso. Então, de forma geral, a gente classifica os processos como públicos. Quando eu clico aqui em salvar, ele automaticamente cria um número de processo, tá? Então, eu já tenho esse processo, 23.115.03667/2023, dígito 77. Ele é um processo, né, que trata sobre contratação de serviços. Aqui, eu posso fazer um despacho, tá? E aí, qual é a importância? Eu estou usando o despacho, mas eu vou já mostrar para vocês que a lógica é a mesma para qualquer documento que eu gere, tá bom? Professora Gisélia, pode criar sim os restritos, tá? Desde que ele esteja dentro daqueles aspectos legais que estão lá relacionados quando você marca ele como restrito, tá? Vamos aqui, tá? Eu vou gerar um documento, eu tenho que ter uma descrição, é um despacho, abertura do pedido, certo? O nome da árvore é como esse documento vai aparecer aqui no lado esquerdo do SEI, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, pedido de software. Eu posso até colocar o nome do software aqui, SPSS. Os interessados, eles vêm lá da origem do processo, tá? Mas eu posso criar algum interessado para este documento específico. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, que a SPI vai ser interessada, né, sobre esse documento específico. E aí eu salvo e ele criou.
certo? Observem que aquele nome que eu coloquei lá, ele apareceu bem aqui. Professor, mas eu errei aqui, eu tenho como editar. Quem criou o documento pode editar, tá, pessoal? Você vem aqui, clica no documento, vem bem aqui nesse quadradinho azul com uma chavezinha, eu posso editar, certo? Então, eu vou tirar pedido de software. Só para vocês verem como vai mudar, tá bom? Aqui eu posso brincar à vontade, tá? Porque esse documento, ele não é um documento válido, ele é para ser treino mesmo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem acessar e treinar também, sem problema nenhum. Quando eu salvo, ó, mudou aqui o nome, tá vendo? Ó? Despacho de software. Tinha pedido de software, ele alterou. E aí, professor, e agora? Eu criei. Eu tenho que agora editar este documento. Eu vou bem aqui, editar conteúdo. Ele vai abrir uma janela. O sistema, ele vai fazendo salvas automáticas. Tá? Esse é o documento que eu estava criando. Ó. Todo documento que eu crio, ele fica aqui, tá? O processo que eu criei. Acessei o documento, eu vou editar esse documento. Ele abre uma janela de edição e eu faço a edição, tá? Bem aqui, ele tem um padrão, né? Então eu vou colocar aqui o docente da disciplina, o do conteúdo, né? Da Universidade Federal do Maranhão, tá? Aí eu venho editando o texto, tá? Vem solicitar. Eu estou fazendo bem simples, tá? Para vocês entenderem mais a lógica do que o conteúdo, tá? Não é. Então, aqui, ó, eu salvei. Esse documento aqui ficou salvo. Para ele poder ser visível a outras pessoas, eu tenho que assinar, tá? Então, eu vou aqui em cima, assino, e aí eu posso assinar como várias funções, né? Como coordenador substituto, como docente, como técnico administrativo. No caso, eu estou assinando como docente, tá? Assinei. O que aconteceu com este documento? Na parte inferior dele, aparece a assinatura. Qual é a importância disso aqui? É a rastreabilidade e a confirmação. Por meio deste QR Code, eu consigo saber que este documento, ele é um documento verídico emitido neste processo, tá? Se eu tivesse feito ele, né, impresso e assinado de punho, como é que eu saberia que foi realmente o professor Valber, né, que fez? Então, esse documento, ele tem essa validade. Se eu quiser fazer uma declaração, eu vou usar o mesmo processo, tá, meus colegas? Só para eu não estar montando vários processos, eu venho bem aqui, declaração, tá? Faço uma descrição, declaração. Vínculo discente.
Isso aqui é como vai aparecer aqui, tá? O nome dessa declaração. Ela é pública, tá? Toda declaração ela tem caráter público, eu não posso ter declaração em caráter restrito. Tá? E aí a declaração de vínculo, tá? E aí eu posso editar essa declaração, né? E aí aqui é o coordenador, né? Faz no âmbito das suas atribuições, declara para os devidos fins, tal e tal, tal. Então, eu salvo a declaração, assino. No caso aqui, né? O professor ele pode assinar uma declaração? Pode, se estiver no âmbito da sua disciplina. Ele não pode assinar uma declaração em nome da coordenação, né? Então, aqui eu vou assinar como coordenador substituto. Tá, pessoal? Então, essa declaração aqui, ela está devidamente assinada. Professor, agora eu quero encaminhar isso para o aluno. Como é que eu faço? Eu venho bem aqui nesse e-mail. Vocês estão vendo aqui a cartinha do e-mail? Tá? Coloco aqui. Esse é o meu próprio e-mail, tá, pessoal? Eu coloco aqui o aluno, declaração, vínculo. Coloco a mensagem que eu quero. Eu digo aqui quais documentos eu quero encaminhar deste processo. No caso, eu só vou encaminhar a declaração. Escolho o arquivo. Se eu quiser escolher algum arquivo do computador, eu também posso, tá? No caso, eu só vou mandar o documento do processo e envio. Tá? O que vai acontecer? No próprio processo fica o registro, bem aqui vocês conseguem ver, ó, que foi encaminhado este e-mail a esta pessoa com esta documentação. Então, fica a prova, né, que a declaração foi devidamente entregue à pessoa.